Terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos, íncubos e súcubos e sobre a anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe parece em toda sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, hoje, terminando aqui o capítulo 1, é interessante esse final explicando sobre o Santo Agostinho, que ele via, enquanto encarnado, de uma certa forma. E que depois, né, quando se tornou não, porque ele é um espírito, mas quando ele foi para a erraticidade, para o mundo espiritual, que a visão dele a respeito do próprio cristianismo, ela se modificou. Então, para mim, a imagem que eu construo na minha cabeça, quando eu leio esse trecho, é quando a gente está numa penumbra, sabe? Que você enxerga o vulto, mais ou menos, e aí você pode até descrever, mas na presença da luz, o quanto você consegue enxergar muito melhor aquele mesmo vulto, aquela mesma situação. Os detalhes, né? Que Os você começa a detalhes. enxergar. Então, eu acho que o Santo Agostinho traz muito isso. E tem muitas pessoas que preferem continuar enxergando o vulto, em vez de entender que na luz a gente consegue ampliar muito mais aí o nosso olhar para a vida, né? É uma coisa interessante, porque aqueles que ainda não creem, né? Que acham que o mundo espiritual não existe, que é tudo uma loucura, né? A hora que acorda, depois da passagem, o espanto deles é uma coisa que eles gravam neles mesmos. Muitas das psicografias que nós recebemos, está escrito lá. Eu não imaginava que desse lado era assim. Eu não imaginava que tudo isso existia desse lado. Eu não imaginava que aquilo que você me falava era verdade, né? Eu não imaginava que existiam coisas maravilhosas do lado de cá. E esse é o espanto natural de quem nunca cria. E aí, a hora que ele vai para o lado de lá, que ele vê, né? Assim como Jesus disse, o Santo Tomé das Vidas, né? Quando eles veem tudo isso do lado de lá, aí eles se tornam trabalhadores, assim, exemplares do plano espiritual. Porque a partir do momento que eles enxergam como é realmente o outro lado, parece que eles abraçam totalmente e... Entendem o significado da vida, né? Exatamente. A vida eterna. E muitas dúvidas que eles tinham, eles também esclarecem do lado de lá. Uhum. E aí é que eles têm a noção total da dimensão que é o mundo espiritual. Porque vem um choque de sentimento, né? Porque tudo aquilo que ele imaginava era uma crença, né? Enquanto estava aqui, acreditava que depois eu resolvia, e mais para frente a gente vê, e vamos continuar do jeito que tá, porque tá bom. Né? Ou muitos mesmo que não está bom, vamos deixar porque se for mudar dá trabalho. O conhecido é mais garantido, né? Então é mais confortável, né? Vamos ficar no que tá. E aí na hora que ele tem esse choque, ele acaba assim se rendendo, né? Porque na verdade, por enquanto, ele não estava sentindo nada. As pessoas tentavam falar, ele queria ver. Porque para ele o mais importante no mundo físico é ver. Então ele queria ver, mas ele não conseguia ver. Então sem ver, não mudava a crença. Depois, num choque de realidade, quando ele chega lá,
de um momento que ele começa a vivenciar tudo aquilo, aí não tem mais como, não é só ver, é sentir, né? É. E aí, na hora que ele sente isso diretamente, né, ele vai ter que olhar diferente. E aí muda a crença e ele começa a ter as lembranças daquilo que ele poderia já ter resolvido antes. Porque que eu sempre digo, né, uma encarnação dá para resolver muita coisa. Nossa, e como, né? Não dá Né? pra Mas resolver você precisa tudo. estar atento, né? E E esse disposto. é o fator que atrapalha muito o resgate dos suicidas. Por quê? Porque eles cometem o ato achando que ali vai cessar toda a dor, a angústia, né? Que vai acabar a depressão, que ele não vai escutar mais vozes. E aí ele se depara do outro lado com as mesmas coisas. Uhum. Cai na mesma sintonia onde ele estava ali. Exatamente. A frequência não mudou. A energia frequência é a não mesma, mudou. a frequência continua Ele igual. vai continuar sentindo a depressão, as angústias, as dores, né? E não pode fazer mais nada, porque ele já se matou e ele não vai conseguir matar o espírito. Então, ele vai continuar lá. E isso dificulta muito o resgate pelas equipes espirituais. Então, por quê? Porque aí gera uma outra coisa que aqui no mundo físico, que nem eu estava falando, vê e lá sente. Então, esse sentimento de revolta, Exato. aí que começa a tomar conta, né? Porque ele se vê cercado, né? E ele acha injusto. Injusto. Mas eu acho que é um ponto importante a gente sempre ressaltar que todos terão a oportunidade do Sim. resgate. Por mais ou pior que seja a situação em que o espírito se encontra, nenhuma ovelha ficará para trás. Não. Porque a lei divina ela é amorosa, né? Então é importante a gente ressaltar isso. E outra coisa que eu queria comentar aqui até sobre o Evangelho, que ele falava aqui que até as formigas, né? Por menores que sejam, elas edificam, elas constroem um formigueiro. E que por mais que nós sejamos um grão de areia perante o universo, e essa infinitude e essa eternidade, os grãos de areia são a base de uma montanha. Exatamente. Então, a gente tem que lembrar que mesmo pequenos, mesmo só nessa encarnação, a gente consegue fazer algo por nós, em primeiro lugar, pelo nosso próprio espírito. E isso não é o egoísmo, como muita gente às vezes pode interpretar, mas fazer algo por nós é fazer algo bom para a nossa evolução espiritual. É a nossa reforma íntima. Para a nossa reforma íntima. E fazer algo bom para os outros, por menor que sejamos uns grãozinhos de areia. Exatamente. Né? Nenhuma ovelha fica para trás. Nenhuma ovelha fica para trás. Jesus deixou as 99 para ir socorrer aquela uma que estava perdida. Uhum. E nós também. Nós temos trabalho, dificulta, mas a gente vai atrás de todos. Sim. Nesse choque... E é aí que eles veem, eu não sou merecedor disso. Você é tão filho de Deus como nós. Sim. Se hoje nós estamos aqui te socorrendo, será que em algum dia você não me socorreu? Ou você estará socorrendo alguém? Ou né? você estará socorrendo alguém. Sim. Hoje sou eu sentada aqui. Daqui uns anos pode ser que seja você sentado aqui. Uhum. Então é isso que a gente também precisa lembrar. Sim. Assim como São Agostinho teve a reforma dele, teve a evolução dele e chegou do outro lado, viu tudo, né? E passou a crer. Nós que estamos aqui... E ainda teve surpresas. E ainda teve surpresas. E nós que estamos aqui, né? Estamos aqui no mesmo caminho. Porque nós já cremos. Nós já conhecemos muita coisa, mas não conhecemos tudo. Nem tudo também é permitido que a gente tenha conhecimento dessas coisas. Tudo é também dosado, tanto do lado de lá para cá também. O quanto você aguenta saber, né? O quanto você aguenta. E aqui o interessante, voltando, né, aqui pro nosso evangelho, é que ele falava justamente isso, que mesmo depois de 18 séculos, quer dizer, entre a passagem de Cristo e o Espírito, né, a doutrina, a decodificação, na época de 1800, então, passados 18 séculos, a ciência avançou,
a parte de bens materiais e conforto, né? A gente hoje tem luz elétrica, tem tudo que a gente possa imaginar muito facilmente dentro de um celular, né? Só um clique já se resolve, mas a questão moral, que é o que o Espiritismo veio trazer como a sua bandeira, como a grande revolução, que nem fala aqui. Né? Então, a revolução que se prepara é antes moral do que material. Então, os grandes espíritos que foram responsáveis por esse trabalho, então, tanto pelo Evangelho segundo o Espiritismo, quanto toda a coletânea que Allan Kardec acabou por decodificar, é para trazer esta revolução moral. Então, a reforma íntima novamente. Então, o que eu posso fazer para me melhorar, né? Para que eu consiga ser uma pessoa melhor, uma pessoa um pouco mais generosa, ou mais paciente, ou mais ouvinte, se é uma pessoa que não tem a paciência de escutar o próximo. Então, eu acho que o Evangelho aqui, ele nos traz esses pensamentos, né? Essas motivações do que está escrito aqui, para que a gente consiga levar aí para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E você vê que mesmo, né, a gente falando de Santo Agostinho e muitos outros, que a gente imagina que já está engajado, já está dentro de um conhecimento um pouquinho maior e melhor, ainda há surpresas. Então você imagina que quem ainda está assim por se decidir ainda a tomar uma atitude e buscar, porque aqui é uma busca. Não adianta eu chegar e achar que uma hora vai cair e eu vou ter consciência. Não, eu tenho que me despertar para isso, eu tenho que buscar isso. Então, mesmo ele, você imagina que tem essas surpresas, e quem ainda não está resistente ainda com tudo isso, vai ainda ter muito mais surpresas, né? Mas mesmo assim, é um processo. Então, pode ficar tranquilo que vai conseguir chegar ao ponto. Mas é aquilo, né? Uns podem demorar mais, outros menos. Nenhuma das ovelhas será perdida, né? Mas o quanto antes, por isso que parece que tudo é falar mais do mesmo, né? E que você vai ligando as pontas, 18 séculos, tudo isso você vê tempo e não tem novidade. A novidade é a mesma de 2000 e poucos anos atrás. É a mesma. Você vai procurar, buscar, entender, saber, vai aqui, vai lá. Não, é só para talvez você conseguir ter empatia naquilo que o outro está explicando, você prestar mais atenção e conseguir, dentro daquilo que ele está falando, ter um entendimento melhor. Talvez da forma que eu disse, né? Mas é a mesma coisa, é melhorar a si próprio, é fazer o trabalho interno. E você fazendo esse trabalho interno já vai cobrir todas as outras coisas. Porque aí o seu entorno começa a melhorar, as pessoas começam a ver, começam a entender também, que viu que para você melhora. Então você é essa prova viva material aqui que tanto nós precisamos. Porque nós estamos na matéria e precisamos... O grãozinho de areia de cada um. E aí quando os outros têm essa visão, aí talvez ele preste um pouquinho mais de atenção, comece a buscar, aí ele começa a sentir. Como está descrito aí, que a Carla leu, que ele equipara o que Santo Agostinho falou com o que disse Paulo, né? Jesus, né? Por que me persegues? Então, a estrada de Damasco, ela tem uma profundidade muito grande que às vezes as pessoas não entendem. Mas a estrada de Damasco é justamente aquele momento em que você fala, chega. Agora está na hora de eu entrar no corredor estreito e procurar a porta estreita. Porque até agora eu vivi como eu quis. Mas como dizia Paulo também, nem tudo me é proibido, mas nem tudo me convém. Então chega uma hora em que a gente tem que se posicionar.
E é aquilo também que a Carla falou. Você precisa se melhorar primeiro. Porque você não vai conseguir ajudar a ninguém, nem fazer, né, entre aspas, com que a pessoa entenda se você não se melhorou. Então, assim como Cristo, nós temos que começar sendo exemplo. E para nós começarmos a ser o exemplo, nós temos que nos melhorar primeiro. Porque a partir do momento que eu vejo meus defeitos, vejo meus vícios e começo a corrigi-los, que eu começo a fazer minha reforma, aí sim, eu vou ter condições de atender o próximo que chega até mim. Ou de orientá-lo, ou de ajudá-lo a ver as coisas, ou de tratá-lo nas necessidades que ele precisa. Mas é só depois que eu me tratar. É a história do avião. Né? Não, é a história do avião. Sim, sim. Primeiro põe a máscara em você e depois você ajuda quem está do seu lado. Ajuda quem está do seu lado. É a mesma coisa. E entender que a gente não precisa da perfeição. Não. Quer dizer, a gente não precisa atingir a perfeição para ajudar o próximo. Se a gente já está nesse processo de olhar para dentro e tentando se melhorar, nós mesmos vamos sentindo a confiança e é como se espaços fossem abrindo dentro de você que permitisse enxergar esse outro, se aproximar desse outro. Então, enquanto a gente está fechado, né, para os nossos próprios egoísmos e tudo mais, a gente nem enxerga a necessidade do outro. Não. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer esse trabalho interno, né, do que é realmente essa verdadeira, entre aspas, felicidade, o que de fato é bom para mim, o que me traz paz, o que me traz amor, segurança. Quando eu tiver tudo isso dentro de mim, eu vou poder oferecer para o próximo. Enquanto eu não tiver dentro de mim, eu não vou ter o que oferecer. Não. Né? Então, e o que eu acho bacana, que a gente sempre fala, você falou da porta estreita, é que o Espiritismo, ele traz esse livre-arbítrio que a gente fala. A gente que escolhe o momento do chega, por uma situação, por algum entendimento, por alguma dificuldade. A gente que fala, opa, agora chega, tá na hora. É como se o próprio espírito nosso evocasse esse momento e falasse assim, chega, né? Vamos agora fazer direitinho. É a nossa porta de Damasco. É isso. Então, mas é um convite, sempre é um convite. Nunca é uma obrigação. Mas a colheita, a gente planta o que quer, mas a colheita é obrigatória, né? Assim que fala sempre aqui. Cada um planta o que quer. Pode plantar o que você quiser, mas o que você vai colher vai depender do que você plantou. Exatamente. É uma lei natural. É universal. Universal. Não tem como você plantar maçã e querer colher banana. Não tem como, né? E agora que nós já subimos um degrauzinho, né? Na nossa evolução, vamos para as vibrações? Vamos lá. É isso aí, né? Que ela possa trazer a luz necessária, né? Para quem precisa. O bom é que cada dia, cada momento, cada coisa comentada, cada palavra dita, não nos deixam ser mais quem nós éramos, né? A gente passa a ser, como diz, né? Ninguém mergulha duas vezes na mesma água daquele rio, né? Sempre uma coisa nova. Então a gente já vai se renovando aí no conhecimento, no entendimento e buscando sentir, né? Sentir. Porque quando você sente, aí a gente consegue fazer tudo isso. Porque quando você sente o prazer maior, talvez na alegria do outro, né? Do que às vezes num bem material que você adquiriu. Você imagina? Que delícia. E é maravilhoso. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos nesse momento assim fazer as vibrações dessa noite. O público em casa também pode aí se preparar e vamos juntos fazer essa vibração para que todos possam colher benefícios da luz divina. Vamos vibrando assim pelo nosso globo terrestre. Vamos vibrando assim pelo nosso planeta, vamos vibrando assim pelos nossos irmãos que estão aí em situação de rua, alguns irmãos que, porventura, se tornaram andarilhos,
que eles possam, assim, recobrar essa consciência. Vamos vibrando, assim, pelos nossos irmãos encarcerados. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que possam estar num leito de dor, em qualquer lugar, dentro da sua própria casa ou da casa de alguém. Vamos vibrando assim pelos irmãos que possam estar num leito, num hospital, numa clínica, numa casa de repouso, que todos eles possam assim se sentirem aliviados, firmes e fortes para passar pelo que precisa passar. Vamos vibrando pelos nossos dirigentes do nosso país. Vamos vibrando por todos aqueles irmãos que estão numa condição vulnerável, tanto física, emocional, financeira, todos os irmãos, para que eles também fiquem fortes e firmes e consigam passar dessa etapa da vida. E vamos assim, vibrando pelo nosso Centro Espírita Cristão aqui em Carapicuíba, que atende a nossa população aqui. Vamos vibrando assim pelos nossos irmãos da espiritualidade que vieram para acompanhar o trabalho, que vieram também para estudar o Evangelho. Vamos vibrando assim pelos nossos irmãos de luz que nos ajudaram a conduzir tudo isso. Vamos vibrando aqui e agradecendo. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão aqui presentes. E vamos vibrando aqui pelo espaço onde nós também fazemos esse podcast aqui. Que todos possam assim ser beneficiados pela luz do Cristo, pela consciência maior. E vamos assim agradecendo a fluidificação da água, que ali possa ter o remédio para cada um de nós, tanto físico, espiritual, emocional. E agradecer assim por esse momento, por estarmos aqui juntos e podermos fazer isso que nós acreditamos que pode chegar em vários lares aí e que as pessoas possam assim colher bons frutos e se sentirem mais felizes, mais alegres dentro do seu próprio lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado. Então, desejamos a vocês uma boa noite, uma boa semana, né? Que Deus abençoe a todos. E que vocês sigam aí o nosso canal e estejam conosco na próxima segunda-feira para a próxima leitura do Evangelho no Mundo, no canal Espiritismo com Cristo. E por que no mundo? Porque a ideia é que a palavra chegue a qualquer canto do mundo e a qualquer pessoa. É a palavra de amor, palavra de Jesus. Isso Então, boa mesmo. semana. Isso aí. E lembrando também que na quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui mais um episódio. Nós estamos fazendo a leitura de um livro e estamos acompanhando, tendo explicação sobre a parte do Espiritismo. Então, estão todos convidados aí, 19h30, toda quarta-feira. Diretamente do estúdio Shift. Agradecemos a todos por estarem nos assistindo. Que todos tenham uma excelente semana, muito iluminada por Deus. Que Jesus possa caminhar com vocês e que vocês percebam Ele caminhando com vocês. Que vocês vão sentir que cada passo fica mais leve. Como ele já dizia, né? Meu jugo não é pesado.